Olá, muito boa noite, professores e professoras desse Brasilzão que fez a inscrição e está aí nos acompanhando. Hoje nós iremos falar sobre educação 5.0, caminhos para a inovação. Eu sou a Priscila Veloso, sou a gestora estadual do programa Educação Empreendedora aqui no Sebrae Mato Grosso do Sul. Para esse evento ser realizado hoje, nós contamos com a parceria do Ser Sebrae de Minas Gerais. O Ser, juntamente com o Sebrae Mato Grosso do Sul, com a Secretaria de Estado de Educação, nesse momento, quero agradecer também à nossa secretária de Estado, professora Maria Cecília, e juntamente também com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, aqui do MS, em nome do presidente Guilherme Pérez, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui conosco. Quero aproveitar e pedir para vocês colocarem no chat de onde vocês estão nos assistindo, para a gente saber até onde essa palestra tão importante, trazendo vários insights sobre projetos, está chegando, tá bom? Eu gostaria muito de ter esse contato com vocês. Quero aproveitar também e falar para vocês o seguinte, que no final a gente vai ter um momento reservado para tirar as dúvidas de vocês. Então, durante a apresentação da professora Débora, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem ir colocando no chat, que eu vou estar aqui de olho para poder responder vocês no final, tá bom? Hoje, gente, não sei se vocês já conhecem a Débora, mas nós optamos por trazer aqui para vocês a professora Débora Garofalo, ela que foi idealizadora de um projeto chamado Robótica com Sucata. Gente, esse projeto levou a professora Débora à final do Global Teacher Prize, que ele é considerado o Nobel da Educação. Olha que responsa, hein? E com esse projeto, ela se tornou a primeira mulher brasileira e também a primeira mulher sul-americana a estar entre os 10 melhores professores do mundo. Olha só, hein, gente, quem que vocês vão ter aqui hoje para trazer um pouco da experiência dela. Débora, eu chamo você aqui para se apresentar e começar a sua palestra para os professores que estão nos acompanhando. Muito obrigada, Priscila. Boa noite, professores, professoras, gestores e até estudantes, né? Um grande prazer poder estar aqui. Obrigada pelo convite carinhoso do Sebrae, com quem eu tenho dialogado bastante. Para mim é uma honra, então, poder estar nesse lugar falando sobre maneiras de inovar, contextualizando um pouco sobre a educação 5.0, desmistificando um pouquinho do papel das tecnologias. Então, a gente vai conversar e vai dialogar, inclusive, sobre um panorama da nossa educação, compreendendo, então, quais os caminhos aí que nós temos para inovar. Então, vou pedir a gentileza para colocar nossa apresentação na tela, para que vocês possam acompanhar aqui comigo. Então, vamos começar falando um pouquinho, então, educação 5.0, quais são esses caminhos para que a gente possa dialogar. E antes de começar, a Priscila gentilmente já me apresentou, mas eu queria também contextualizar que eu sou professora da rede pública, eu tenho muito orgulho de sempre falar isso, já sou professora da rede há 16 anos aqui no estado de São Paulo, e atualmente também estou na Secretaria Estadual de Educação como coordenadora de tecnologia e inovação. Também tenho a oportunidade de escrever diversas frentes sobre educação, pela Editora Moderna, pela revista Educação e também pela Mecatrônica Jovem, né, que é uma forma da gente poder dialogar e também compartilhar aí todos os nossos conhecimentos. E, como ela disse, né, eu também vou falar aqui um pouquinho desse trabalho de robótica com sucata e de tudo que hoje ele se tornou uma política pública para o nosso estado, que sem dúvida nenhuma nos trouxe aí maneiras, né, para a gente entender que forma a gente pode levar, então, inovação para dentro da sala de aula. E aí, então, para a gente começar a nossa conversa aqui, quero saber qual é o seu sentimento para esse nosso momento hoje, né? Está preparado aí, ansioso, feliz, um pouco desconfiado, né? A gente sempre fica um pouco desconfiado quando vem alguém falar. Com medo, né? Um certo receio, a gente entende que esse período é muito complicado, principalmente para quem está atuando com os estudantes, um pouco cansado de tudo, né? Um ano intenso, partindo quase 2 anos para a pandemia,
podemos ver aí agora, de acordo com o nosso país, aí um retorno nessa volta às aulas, tão importante para a nossa educação, essa retomada, com a vacinação caminhando nas diferentes regiões, diferentes estados. Mas eu quero saber aí qual é o seu sentimento, então, para hoje. Está preparado? Está desconfiado? Está com receio? Está cansado? Coloca aí para nós, vamos compartilhar um pouquinho desse sentimento, né? E para que a gente possa começar, então, falar de educação 5.0, contextualizar um pouco disso, é importante a gente olhar um raio-x da nossa educação brasileira. Entender, então, quais são os caminhos ali, o que a gente tem de cenário, principalmente cenário público. E vocês vão entender por que eu trouxe esse cenário, porque 81% dos nossos estudantes estão em escolas públicas. Então, hoje, no nosso país, nós temos um total de 179.533 escolas, né? E, como eu disse, adiantei, 81% dos estudantes estão nessas escolas que são públicas. Mas é importante a gente entender qual é o cenário dessas escolas, né? Então, 30% somente dessas escolas possuem uma área verde, ou seja, né, é possível desfrutar ali de um momento mais agradável como estudante, fora daquele ambiente da sala de aula. 65,5% não possuem quadra esportiva. Infelizmente, isso ainda é uma realidade que a gente precisa mudar. 67% dos professores acreditam que escolheram a profissão certa, apesar de sofrer aí com a falta de valorização, muitas vezes até uma questão salarial, mas acreditam que estão no caminho certo. 88,1% dos estudantes têm acesso à internet, de alguma maneira. 44% das nossas escolas possuem laboratório de ciências. E quando a gente olha a proporção do tamanho do nosso país, isso é muito pouco, principalmente para fomentar a ciência, fomentar o pensamento científico. 81% das nossas escolas possuem laboratório de informática, mas isso não significa que esses laboratórios estão em condições de uso ou que a gente pode fazer um bom uso, então, da infraestrutura dele ou da conectividade dele. 7% das nossas escolas, infelizmente, ainda não possuem saneamento básico, que é o mínimo necessário que a gente espera encontrar nesses espaços. E por que eu trouxe esses dados aqui? Porque quando a gente fala de educação 5.0, a gente também está falando de novas maneiras, mas isso também faz parte. Então, olhar para esse cenário é primordial para que a gente possa melhorar o processo de ensino-aprendizagem. E as coisas, elas começam a caminhar junto. Então, entendendo qual é o nosso real cenário, a gente também consegue ser mais assertivos. Mas mesmo diante desse cenário, que muitas vezes parece desolador, né, e eu confesso aqui para vocês que eu fico bastante triste, bastante desnorteada, quando eu vejo que ainda 46,7% das nossas escolas não possuem saneamento básico, que é o mínimo, né, que a gente espera para poder dar uma boa condição para esse menino, para essa menina, que hoje estão na escola. E já digo, antecipo aqui, né, muito da minha fala, que eu acredito que a educação do futuro é agora, né? A gente fala muito assim, nós vamos fazer o amanhã melhor, mas precisamos fazer o hoje melhor, porque esses meninos estão aí, eles estão, né? 81% desses meninos estão sentados nessas escolas, então é urgente que falemos de educação, que façamos algo para transformar a nossa educação. Dito isso, eu queria falar um pouquinho do nível de adoção em tecnologia, né? O que é isso, Débora? É justamente a maturidade das nossas escolas em relação ao uso de tecnologia. Então, esses dados aqui são dados do CIEB, né, que é o Centro de Inovação da Educação Brasileira, que em 2018 registrou aí que uma amostra de 15 mil escolas, 864, responderam um questionário que foi baseado em 4 fatores, né? A visão de uso da tecnologia, as competências em relação a essas tecnologias, né? Os recursos digitais que essas escolas possuíam
e a questão da infraestrutura. E aí a gente olha para esse cenário, né? E 2021 teve uma pequena amostra, mesmo diante da pandemia. Então a gente verifica que das 51 escolas de 2018 para 2021, a gente saiu de uma visão para a tecnologia do básico para o intermediário. Isso também se deu muito à questão da pandemia, onde fomos forçados, né? Muitos professores que tinham total receio de usar a tecnologia começaram a fazer uso dessa tecnologia em sala de aula. Quando a gente olha para as competências, né? Isso também está ligado muito à formação. A gente tinha aí um percentual também básico, né, de 41% para 64%. Quando a gente olha os recursos digitais, a gente percebe que nós praticamente mantivemos, né, o nosso uso de ferramentas digitais, de recursos digitais, ele está no intermediário. E quando a gente olha a infraestrutura das unidades escolares, não teve mudança aqui nesse cenário, né? Era 49% em 2018, em 2021 nós temos 51%. Ou seja, mais um dado aí para a gente entender que também o nível de adoção, ele varia entre intermediário, mas tem um fator chave aqui, que é a questão da infraestrutura, que ainda está, então, nesse nível básico. E quando a gente olha para a competência digital dos professores, aquelas competências que os professores precisam adquirir utilizando a tecnologia, a gente também percebe que estamos ainda entre exposição e familiarização. Ou seja, né, os nossos professores ainda sentem falta de ter uma maior integração, de poder utilizar a ferramenta realmente como uma transformação. E por que isso é importante? Porque a tecnologia por si só ela não tem poder transformador. O que vai realmente fazer a diferença é a gente poder ter essa oportunidade de utilizar essa ferramenta como uma propulsora ao processo de ensino-aprendizagem. E quando a gente, então, olha, e esses também são dados do CIEB, né, de 2021, que os nossos professores ainda entendem que a tecnologia é vista como uma exposição, quando não há uso de tecnologia na prática pedagógica, quando o professor tem um apoio de terceiros para utilizá-las, ou uma familiarização, em que o professor começa a conhecer, a usar pontualmente tecnologias em suas atividades. Então, veja, né, nós estamos ainda caminhando para até a gente poder chegar num fator que é de transformação. E esses dados, eles são alarmantes, mas temos soluções, temos possibilidades de fazer do nosso dia a dia diferenciado, de trazer inovação para dentro da sala de aula. E aí eu queria tecer aqui algumas reflexões, né? O que é, então, o que é para vocês educação 4.0? O que é inovação? Como a gente pode descomplicar esse processo, então, de inovação e levar isso para a realidade, para dentro das salas de aulas? Como é que a gente pode fazer diferente? E um pouco aqui da nossa palestra dessa nossa conversa, vai girar em torno disso, então. De entender esse cenário, são dados alarmantes, são dados em fase de crescimento, ele oscila, mas são dados também que nos traz um cheiro, né, de como está a nossa educação no nosso país. E como eu disse aqui, quero ouvir um pouquinho vocês, vão colocando aí, no final a gente vai ter esse momento, que é inovação? O que eu preciso fazer para inovar? O que é educação 5.0? Como promover aí uma educação disruptiva, né, uma educação que faça sentido para os nossos estudantes, e principalmente como eu descomplico esse processo de inovação. Então, para a gente começar falando, né, eu gosto muito de falar, quando eu falo em tecnologia, eu falo em inovação, porque ambas caminham juntas. E é importante salientar que tecnologia não é só você ter uma infraestrutura necessária, e eu acho que ao longo aqui da nossa conversa a gente vai poder sentir um pouco isso e visitar algumas possibilidades que vão ficar muito claras. Porque a tecnologia, quando eu falo, existe uma tecnologia que é muito maior, que uma tecnologia social,
a tecnologia do território educativo, a tecnologia das áreas do conhecimento. Isso vem agregado ao quê? A inovar, ao processo de inovação que traz muita criatividade, a olhar para o lado, a entender que existem possibilidades de fazer diferenciado. Quando eu falo de educação 5.0, a gente vem em uma cadeia. Nós passamos por educação 1.0, passamos por educação 2.0, 3.0, 4.0, estamos na 5.0. E mais recentemente, então, falando da 4.0, ela veio de uma revolução tecnológica. Então, quando a gente vive no mundo que hoje a tecnologia ela está muito presente no nosso dia a dia. Basta nos lembrarmos, né? Eu, pelo menos, eu sou de um tempo que não existia o Waze. Resido aqui na cidade de São Paulo, né? Onde tudo é muito complexo, o trânsito é muito caótico. E hoje essa ferramenta, eu não vivo mais sem essa ferramenta. Mas, muito antigamente, a gente não existia isso. Existiam aqueles mapas que você ia se guiando. E eu fico pensando assim, eu sou dessa época, né? E eu fico pensando, meu Deus, como eu conseguia dirigir em São Paulo sem ter o Waze, sem me guiar por esse caminho. Então, a tecnologia está muito mais presente do que não imaginamos. Quando a gente olha ainda para a inteligência artificial, a gente tem aquela leve impressão, não, inteligência artificial é uma coisa muito distante da sala de aula. Não, nós já temos alguns sistemas, algumas plataformas adaptativas que se conversam com a inteligência artificial, e nós temos toda uma vida, principalmente quando a gente olha para o banco, que a gente já conversa com uma inteligência artificial, que a gente já tem reconhecimento. As nossas próprias redes sociais. Se você postou uma foto sua e que você não marcou aquela pessoa, a própria rede, pelo reconhecimento facial, uma inteligência artificial, ela faz, a pessoa consegue localizar que ela foi postada ali naquela foto. Então, a educação 4.0, ela vem de toda essa revolução, né? Advindo de tudo isso que nós estamos vivenciando na indústria, principalmente, no mundo, para dentro da educação. E claro que ela vai abrir o leque como uma porta de entrada para a gente trabalhar com a cultura da inovação através da cultura maker, que é vamos fazer juntos, vamos fazer usando as mãos, vamos aprender uns com os outros, que traz aí uma grande filosofia, que é um grande guarda-chuva para a partir daí a gente trabalhar com programação, trabalhar com robótica, trabalhar com IoT, que é a internet das coisas. E a educação 5.0, ela é uma evolução da educação 4.0, porque ela vem humanizar essas ferramentas, ela vem humanizar as tecnologias, ela vem trazer valores que são integrais, ela vem falar de habilidades socioemocionais que ela precisa estar presente. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é uma continuação com a educação 5.0, dessa universalização, ao mesmo tempo dessa humanização dessas tecnologias. E aí, como é que a gente vai promover uma educação disruptiva? Temos que dar passos. E o primeiro passo é a mudança de nós, professores. É compreender que hoje existe uma gama de possibilidades para a gente trabalhar em sala de aula, que vão permear metodologias ativas, novas abordagens como o STEM, que são metodologias investigativas, que vai trazer para dentro da sala de aula a cultura maker, e isso vai descomplicar o processo de inovação. E se parece estar muito abstrato, vocês fiquem tranquilos que nós vamos conversar aqui, vamos trazer muitos exemplos, vou trazer o meu próprio exemplo para contar para vocês como a gente pode descomplicar o processo de inovação, mas também empreender na educação, né? Trazer esse olhar para esse mundo que os nossos meninos estão muito acostumados e que nós, professores, precisamos dar esse primeiro passo, porque esse mundo ele não veio acompanhado de regras. Então, é na educação que a gente vai potencializar todas essas regras e mostrar e fazer aquele menino não sair um programador, mas principalmente compreender o que existe por detrás daquela lógica de uma rede social. Então, vai trabalhar com muito mais pensamentos, né, raciocínios lógicos, do que propriamente você fazer com que esse menino realmente saia ali como um programador de tudo isso. Então, temos caminhos aí
quero tranquilizar o coração, falar que nós temos caminhos para descomplicar esse processo de inovação, que parece ser uma coisa muito abstrata, mas vocês vão ver que é uma coisa muito simples, na verdade. E para que possamos aqui começar um pouquinho nosso bate-papo, né, é essencial falarmos de metodologias ativas. Se precisamos transformar a educação, a porta de entrada é compreender sobre elas, compreender sobre o ensino híbrido. E as metodologias ativas, por muito tempo, ela foi muito utilizada no ensino superior. Por quê? Porque ela tem uma potência de tirar o aluno da passividade, trazê-lo para o centro do processo de aprendizagem e fazer com que ele se sinta ali protagonista desse processo, que ele assuma essa frente. Então, as metodologias ativas, existem diversas modalidades, como resoluções por problemas, aprendizagens entre pares, aprendizagem entre times, né? A resolução de projetos integradores. Então, existe uma infinidade de possibilidades para a gente trabalhar com as metodologias ativas. E o ensino híbrido, que passou a fazer parte da nossa realidade, muito ocasionado também pela questão da pandemia. Sem dúvida nenhuma, ouvimos falar em ensino híbrido antes, mas claro que colocá-lo em prática foi agora, por conta da pandemia, acelerou esse processo, também faz parte dessa metodologia ativa. E justamente ele vai receber esse nome porque ele vai mesclar aprendizagens de maneira presencial, né, o que pode ali ser feito de maneira offline, sem recursos de aparatos tecnológicos, e de maneira online, com aulas mediadas, por exemplo, por tecnologia. Mas o mais importante de tudo isso é compreender que existe uma regra, e que essa regra ela deve ser modificada conforme a sua necessidade, professor, conforme a sua necessidade, professora. Então, temos uma regra clara de como utilizar isso. Mas a forma que vamos utilizar dentro da sala de aula vai depender. Professor, eu não tenho um online. Nós vamos ver aqui que existe possibilidade de a gente abordar esse tema em sala de aula e fazer um bom uso disso no formato presencial, de maneira offline. Professor, eu consigo fazer os dois. Então, é preciso mesclar com esses meninos. Por quê? Quando a gente fala de ensino híbrido, nós estamos falando de personalização. As nossas crianças aprendem ritmos diferenciados. E quando a gente traz essa abordagem ativa, nós estamos garantindo essa possibilidade de trabalhar e respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as modalidades do ensino híbrido? Já passamos aqui um pouquinho pelas metodologias ativas, vamos passar agora, então, falando um pouquinho sobre o ensino híbrido. A metodologia, então, do ensino híbrido vai contemplar alguns modelos. Entre eles, nós temos alguns que a gente vai citar aqui, que é rotações por estações, rotação individual, laboratório rotacional e a sala de aula invertida. Modelos que vão visar mesclar essa aprendizagem, aprofundar debates em busca dessa personalização do ensino. E aí, eu queria passar por cada um, porque eu acho que é importante a gente compreender um pouquinho a potência do que é o ensino híbrido. Então, quando eu falo de rotações por estações, eu posso pegar a minha sala de aula, transformar ela em pequenos circuitos e, a partir de um eixo central, dar subtemas para que os meus alunos possam desenvolver atividades. Então, vamos supor que hoje eu esteja falando de meio ambiente com eles. Então, numa mesa, eu vou estar falando sobre desmatamento, que pode ser um jogo, para que eles possam resolver o problema da questão do desmatamento. Numa outra mesa, eu vou estar falando sobre aquecimento global, e para isso eu vou estar utilizando um vídeo. Numa outra mesa, eu vou estar trabalhando sobre poluição. E para isso, então, eu vou estar trabalhando a partir de um mão na massa, que pode ser a produção de um stop motion, ou que pode ser até a construção de algo que vai me resolver essa questão da poluição.
E numa última mesa, né, montei 4 mesas com os estudantes, dividi-los para poder cada um passar por uma mesa e determinei o tempo para que eles possam circular por essa mesa. E numa última mesa, ainda sobre essa questão, vou estar falando sobre sustentabilidade. E para isso eu vou estar utilizando a cultura maker. Com isso, o estudante ele tem a possibilidade, a partir de um tema central, e passando por esses temas e conversando com os colegas num horário determinado, e onde o professor, no final disso, ele vai poder fazer um fechamento. Ele precisa só fazer na sala de aula? Não, ele pode brincar com os espaços da unidade escolar. Pode fazer isso num pátio, pode fazer isso em outros espaços que vão agregar ali conhecimento. E vejam, eu posso mesclar um online e um offline. Eu não tenho um online, eu posso brincar com offline. A rotação individual, ela vai funcionar muito parecido com as rotações por estações, mas de maneira individual. Aonde isso foi muito utilizado? No período de pandemia, né? Porque os estudantes sentiram, então, essa necessidade de trabalhar com esse viés. Já o laboratório rotacional é aquele espaço entre a sala de aula e um laboratório que possua aparatos tecnológicos, onde o professor, então, possa mesclar esses dois ambientes, fazer com que o estudante também tenha um tempo determinado e percorra esses dois ambientes. E a sala de aula invertida, é importante salientar que ela atua no antes, durante e um depois. Por quê? Porque a sala de aula invertida não é só apenas antecipar fatos que vão acontecer na aula, é dar a oportunidade do estudante ser autoral, curador de informações. Porque no primeiro momento, o professor vai fazer a seleção do que esse menino, do que esse estudante precisa ver. Ao longo do passar do tempo, esse estudante, o professor vai falar para ele, vai comentar sobre o assunto e ele vai ter que buscar informações. E a partir daí, então, que a sala de aula atua. E é um processo cultural, que no primeiro momento o professor abastece aquele estudante de informação e com o passar do tempo, esse estudante, então, ele vai filtrando essas informações, ele vai procurando, ele vai sendo curador de informações. E ela atua antes, durante e depois, porque é um processo contínuo, visando o quê? Mesclar essa aprendizagem, aprofundar debates, buscar a personalização do ensino, mas aproveitar aquele momento da sala de aula, que muitos professores, principalmente aqueles professores que já são aí anos finais, ensino médio, às vezes o professor tem uma aula só por semana. A sala de aula invertida ajuda a esse professor, então, poder estar trabalhando com esse estudante, ao mesmo tempo que esse menino ele vai sendo autoral, ele vai sendo protagonista. Então, veja, nós temos N possibilidades para estar aplicando dentro da sala de aula, desde um retorno das aulas presenciais, né, aqui no estado de São Paulo já retornando 100% das aulas presenciais, mas muitos estados estão ainda nesse período de transição. Então, é aqui que o ensino híbrido vai fazer a diferença. Como eu disse, né, a sala de aula invertida, ela traz essa oportunidade de estar antecipando diversos conteúdos, diversas possibilidades. Para aquele momento na sala de aula, ele seja um momento realmente de reflexão, de debates, de atividades, trazendo o estudante para o centro do processo de aprendizagem e fazendo com que o professor seja mediador desse processo, atuando antes, durante e depois. Por isso esse processo é muito rico. Não é só antecipar conteúdos, é fazer e permitir que esse estudante seja curador de informação. Uma das coisas mais importantes que temos na educação é fazer com que o estudante não seja apenas consumidor de tecnologia, mas que ele também se permita ser produtor, que ele possa produzir esses processos, que ele possa aprender com eles, que ele possa errar com eles. E aqui trago para vocês, então, um resuminho das metodologias ativas para que a gente possa
caminhar um pouquinho aí falando sobre de como inovar, quais são esses caminhos para a gente trabalhar com a educação 5.0 em sala de aula. Pensar, refletir, como estamos ensinando? Quais são os caminhos aí que estamos fazendo valer a nossa voz, voz docente, na sala de aula? Educação 4.0, educação 5.0, tudo isso para quê? Para que esse estudante possa vivenciar a cultura digital, possa promover a interação, que o professor possa colocar naquele papel que ele é um parceiro do estudante, que ele é um mediador de conhecimento e que também se permite aprender dentro desse processo. Fazer esse acolhimento, respeitar esse ritmo de aprendizagem, que vai ser com desafios, cada escola tem uma particularidade, por isso é importante adaptar a regra, a compreensão desse híbrido, começar simples, mas começar a dar esse primeiro passo, experimentar, promover um aprendizado ativo, isso é super importante, e a partir daí adaptar, escolher entre as modalidades, resoluções de problemas, projetos entre pares, híbridos, que vai mesclar essa aprendizagem online, offline, que vai trazer a gamificação, que vai brincar com jogos, que vai trabalhar dessa maneira diferenciada, podendo o quê? Fazer uma rotação individual, partir de um tema central, mas tudo isso para que o estudante assuma esse centro do processo de aprendizagem e para que realmente possamos caminhar para uma educação que seja significativa para esses meninos, que eles possam vivenciar experiências na educação, durante a sua trajetória, que possamos respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem e trazer algo que para nós é muito valioso, que é a personalização do ensino. E o benefício do ensino híbrido é que ele vai facilitar a aprendizagem e que o papel do professor e dos estudantes e do espaço precisa ser repensado. Eu tenho a minha sala de aula, eu ainda tenho aquele modelo que as carteiras são enfileiradas, mas eu posso ali reorganizar esse mobiliário, eu posso fazer com meus estudantes pensar em possibilidades que sejam diferenciadas. Por que não construir um puff com garrafas PETs, trazendo mão na massa? Por que não montar bancadas diferenciadas? Por que não organizar minha sala com caixas e por cores, onde eu coloque a regra para o estudante, que fique claro que o verde, quando a caixa for verde ou tiver uma sinalização verde, ele pode pegar qualquer tipo de material. Quando isso for amarelo, ele tem que pedir a supervisão do professor, e se for vermelho, somente com o uso do professor. Então, pensar nessas coisas é pensar em possibilidades, em abordagens diferenciadas. Produzir uma sala de aula com paredes, mas que possa avançar, inclusive, para o território educativo, que possa envolver a comunidade, que a comunidade é aprendente. Possamos trabalhar mais esse conceito de comunidade aprendente dentro das nossas aulas. O ensino híbrido, ele é muito mais do que unir aulas remotas e presenciais. Ele traz todo um benefício à educação, de principalmente trazer um ensino diferenciado, trazer uma nova abordagem, trazer possibilidades diferenciadas para que o estudante possa ser ali, de fato, o protagonista. E o professor precisa aguçar esse conhecimento, precisa questionar, precisa gamificar suas aulas. E quando eu falo gamificar, também não é usar aparatos tecnológicos. O professor pode, por exemplo, pegar o seu currículo, adaptar para um jogo de detetive, ele pode adaptar o seu currículo para um caça-tesouros, e para isso ele pode trabalhar de diferentes formas, trazendo aí um aprendizado ativo, híbrido, para esses meninos e meninas. Nos modelos híbridos, as atividades online e presencial devem ser criadas de forma conectada, em que a arquitetura pedagógica deve focar nos objetivos de aprendizagem. Então, isso é super importante, né? Focar nesses objetivos de aprendizagem e pensar ali na parte pedagógica do que se pretende com aquilo. E por isso que mesclar esses momentos são tão importantes. Então,
nas aulas remotas isso precisa ter um começo, meio e fim, e no presencial também precisa ser um começo, meio e fim, interligando uma coisa na outra, fazendo sentido para esses meninos e meninas. E aí tem uma série de fatores que vão contar, a questão do tempo, a questão da atividade, a questão da abordagem, de como o professor vai fazer uso disso para levar para dentro da sala de aula. Repensar caminhos, né? Super importante aí repensarmos caminhos. E aí, vale lembrar que precisamos repensar, inclusive, as avaliações diagnósticas, né? De como estamos produzindo essas avaliações diagnósticas. Já sabemos que temos um longo percurso para fazer com esses meninos, já que muitos municípios não tiveram essa oportunidade de estar com esse menino presencialmente em função da pandemia, e que agora é um momento chave para recuperarmos esse processo, então. A questão dos feedbacks, né, de dar esses feedbacks positivos para os estudantes, trazer essa personalização do ensino, visando o quê? O protagonismo juvenil, que vai considerar o processo investigativo, que vai permitir a criatividade, que vai repensar processos, que vai lidar com novas ferramentas, que vai trabalhar com habilidades socioemocionais que são essenciais nesse momento, e também a escuta ativa. Então, esse é o momento para repensarmos caminhos, repensarmos possibilidades que possamos fazer na nossa educação, que possamos seguir novos modelos para essa educação. Opa, deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho que eu tive um probleminha aqui com o meu... Coisas de computadores. Fica tranquila, Débora, aproveitando aqui enquanto você volta, falar para o pessoal que está aí assistindo a gente. O conteúdo está maravilhoso, estou aqui encantada, Débora. E se vocês tiverem, gente, alguma pergunta, já vai colocando aí no chat para a Débora responder no final. E se vocês estiverem gostando do nosso tema, já dá um like aí no nosso vídeo, para fazer esse vídeo chegar a mais e mais professores, porque como vocês estão vendo, quantas ideias bacanas para vocês colocarem em sala de aula, tá bom? Obrigada, Priscila. Então, não deixem de mandar suas perguntas aí, eu também estou entretida aqui. Tive um pequeno probleminha até, que deu uma travadinha, mas já voltou, está tudo certo. Então, vamos repensar caminhos aí para falarmos da nossa educação, né? E principalmente trazer à luz do que realmente queremos, que é esse protagonismo juvenil. E claro, gente, que no meio de tudo isso tem um tema que para mim é ouro, que é a questão do empreendedorismo, né? De a gente trazer possibilidades desse menino também empreender na sala de aula, de olhar isso está aliado ao quê? Ao projeto de vida desses estudantes. Então, esse é um tema muito rico, que eu vou explorar um pouquinho daqui a pouco, chegando ali, vou trazer o caso real do trabalho de robótica com sucata, então a gente vai poder explorar um pouco mais essa temática. E aí, qual é a porta de entrada para a gente trabalhar com inovação? Eu já adiantei lá atrás, mas frisei aqui, porque esse é um passo super importante. É o universo maker, né? A filosofia maker, ela não é uma abordagem, ela não é uma metodologia, ela é uma filosofia que traz alguns pilares que são valiosos, né? Que é o consertar, é o modificar, é o fabricar, é o fazer, é o construir. E isso nós vamos utilizar as mãos. Quem aí não se lembra daquele avô, daquele tio, do pai, do primo, da tia, né? As mulheres também muito presentes, que consertavam tudo na garagem de casa. É o fazer, né? O faça você mesmo. É a cultura maker. Essa filosofia, ela ganhou muita força na educação nos últimos anos, porque ela traz uma nova possibilidade do estudante aprender utilizando suas mãos. E muitas das vezes, para isso, ele vai trabalhar com aquele currículo de maneira multidisciplinar. Isso é essencial para a educação, que possamos, então, repensar um pouquinho dessas formas de fazer a educação.
E aí o movimento Maker propôs nos últimos anos o resgate dessa aprendizagem mão na massa, trazendo o conceito Aprendendo a Fazer, que tem como objetivo promover, estimular a criação, a investigação, a resoluções dos problemas dos estudantes. Aqui nós vamos começar a compreender como uma coisa está ligada à outra, né? O quanto aqui nós estamos vendo de metodologias ativas. Quando eu trabalho com resoluções de problemas, eu estou trabalhando com metodologias ativas. Quando eu trabalho com investigação, eu estou trabalhando com o STEAM, que vai trabalhar com algumas áreas do conhecimento específica. E o processo de criação, que precisa estar presente desde aí dos anos da educação infantil ao ensino médio, levando-se isso para a vida. Somos seres criativos por natureza e precisamos exercitar essa criatividade. Além disso, criatividade e pensamento crítico são habilidades socioemocionais híbridas. Por que híbridas? Porque elas mesclam também. É necessário, então, que a escola fomente a criatividade, fomente esse pensamento crítico. E nada melhor que trabalharmos com a cultura maker. Débora, como é que eu levo tudo isso para dentro da minha sala de aula? E é um pouco da minha experiência aqui que eu quero trazer para vocês, contar para vocês, para que vocês possam se inspirar um pouquinho e poder levar isso também para dentro da sala de aula de vocês. E aí, chegamos aqui, enquanto eu vou pegar todas as informações que nós conversamos até o momento e trazer para um caso real, que é o caso de robótica com sucata. E esse trabalho, ele nasce numa escola pública, aqui da cidade de São Paulo, uma escola periférica, uma escola localizada entre 4 grandes favelas da cidade de São Paulo, com alto índice de violência, com alto índice de tráfico de drogas, onde ali eu identifiquei que eu poderia, sempre fui uma professora da área de humanas, trabalhando em língua portuguesa, pedagogia, para trabalhar com os estudantes a robótica, a programação. E aí, no começo, né, todo mundo achou muito estranho, Débora, por que trabalhar isso? Por que trabalhar com tecnologia? Numa comunidade extremamente carente, onde os estudantes olhavam para a tecnologia como entretenimento, como jogos, porque ali eu enxerguei um grande potencial de transformação. É claro que isso foi construído ao longo dos anos. Eu tive a oportunidade que muitos dos meus colegas não tiveram, de trabalhar em indústria, de trabalhar em banco, de entender como é que funciona esse mercado de trabalho. E ali eu acreditei, então, que a tecnologia poderia trazer uma diferenciação. Aquelas crianças, elas olhavam para a unidade escolar como que aquilo fosse a extensão da casa delas, mas sem um significado. Elas passavam pelas áreas do conhecimento sem ter a devida curiosidade, se aprofundar, de aprender. Os índices da escola eram os índices muito baixos. Eu me lembro, assim, da gente ficar um ano inteiro recebendo visitas à diretoria, intervenções da diretoria de ensino, por conta dos índices da escola. Então, quando eu comecei esse trabalho, foi porque eu acreditei que realmente poderiam transformar vidas. E nada mais significativo, né, falar desse dia hoje para vocês, e hoje é um dia que é constituído o Dia da Favela. E esse nome eu aprendi muito carinhosamente com os meus estudantes, porque no começo eu chamava de comunidade, até que um dia eles viraram para mim e falaram assim, mas professora, não é uma comunidade, é uma favela e você tem que usar esse termo, tem que se apropriar dele. Eu achei isso muito forte da parte deles, né, de ter esse orgulho, de ter esse pertencimento. Então, por isso, um trabalho nascido numa comunidade, né, nascido ali no coração da favela, que hoje eu tenho, assim, a oportunidade de contar para vocês nesse dia que é muito especial para mim também, que vivenciei tudo isso com esses estudantes. Mas o trabalho, então, nasceu dessa vontade de ressignificar a escola, de trazer novas possibilidades, novos lugares, de mostrar para esses meninos e meninas que não era aquele lugar extrema pobreza que pode decidir o que eles podem ser na vida, que são eles, que eram para eles. E aí, comecei essa longa jornada, né, de mudar da área de humanas para a tecnologia,
A minha diretora não entendia muito bem por que eu estava fazendo isso. Ela falou, mas Débora, você é uma excelente alfabetizadora, uma excelente professora de língua portuguesa, por que trabalhar com tecnologia? Né? E eu com aquela vontade, falando para ela, não, porque eu acredito que a tecnologia tem um potencial diferenciado, que ela pode agregar algo diferente na vida desses meninos e meninas. E aí, muita contragosto, ela falou, faça uma proposta, vamos apresentar o conselho de escola e vamos ver no que vai dar. E eu fiz uma proposta ousada, de trabalhar com tudo aquilo que eu não tinha, e nem tinha conhecimento suficiente para isso, que era robótica, programação, porque eu tinha tido uma bagagem na indústria que me mostrava que era importante trabalhar com isso, porque trabalhei na área de recursos humanos e ficava extremamente frustrada quando eu tinha que selecionar um jovem recém-saído do ensino médio, principalmente de escolas públicas, que colocavam nos seus currículos que tinham grandes conhecimentos sobre tecnologia. E, num teste prático, não sabia nem localizar o editor de texto, não sabia fazer uma planilha de Excel. E isso, para mim, assim, era muito, muito frustrante. E quando eu cheguei nesse local, eu vi o distanciamento que esses meninos tinham da escola, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E esse caminho, para mim, foi trabalhar com as tecnologias. Só que eu fui surpreendida por algo muito maior que eles me trouxeram, que era a questão do lixo. Um lixo que impedia esses meninos de irem para a escola em dias de chuva, que em pleno século XXI traz doença como dengue e leptospirose. E diante daquele cenário, eu entendi que eu tinha dois caminhos: me lamentar por aquilo que eu não tinha, ou abraçar esse lixo em objeto de conhecimento. E eu preferi a segunda opção, abraçar esse lixo e, a partir desse problema real, trabalhar com esses meninos e meninas. E daí nasce o trabalho de robótica com sucata. Mas seria uma jornada longa, não seria uma jornada fácil, porque as primeiras aulas que eu falei para eles, bom, a gente precisa entender o que é esse lixo, a gente precisa compreender. Eles olhavam assim para mim muito desconfiados, falavam assim, mas professora, robótica não é coisa para estudante de escola pública, é para estudante de escola particular. E talvez uma outra resposta que era esperada por mim era, o que vai adiantar, professora, irmos às ruas, recolhermos materiais das ruas, se o lixo é uma questão cultural no nosso país? Ele vai continuar sendo jogado, ele vai continuar sendo descartado de forma correta. Então, era necessário mostrar para esses meninos e meninas que eles poderiam ser protagonistas, que eles poderiam modificar a vida deles, que eles poderiam aprender a partir desse objeto de conhecimento. E que, para isso, ia exigir um grande esforço, inclusive meu, de mostrar um novo caminho para que eu pudesse ensinar. E que pudesse ultrapassar essa sala aqui que vocês estão vendo, né, que tinha computadores, uma internet mais ou menos, mais uma televisão para poder passar conteúdos. Que tecnologia não era só dentro dessa sala? Que a gente poderia buscar um outro tipo de tecnologia que íamos descobrir um caminho juntos. E, através de uma sensibilização com eles e um convencimento de falar para eles, poxa, me dá uma oportunidade, né? Vamos nas ruas conhecer qual é esse problema. E levar um aparelhinho simples aqui, ó, que nós conhecemos, né? Nosso celular. A gente fez um mural de fotos. Quando a gente terminou esse mural de fotos, e uma dessas imagens é desse mural de fotos, eles olharam para mim e falaram assim, mas professora, é aqui que eu moro? Com esse monte de lixo? Eles sabiam que o lixo era um problema na vida deles, mas era algo que caiu no senso comum. Quando eles tiveram a oportunidade de olhar para aquele lixo sobre outra ótica, através das fotografias, tudo mudou. E a partir daí, então, a gente começou a estruturar esse trabalho, que introduziu a resolução de problemas reais, as metodologias ativas, que permitiu que nós fôssemos para as ruas, que a sala de aula, a aula em si, ocorresse através de aulas públicas, de sensibilização da comunidade,
sobre a questão da sustentabilidade, sobre a questão dos 5 R's, né, reduzir, reciclar, reutilizar, recusar, para que a gente pudesse transformar tudo aquilo, que os estudantes seriam multiplicadores de informações, que eles começariam, então, a levar essa informação para dentro da comunidade, e que, a partir dali, então, a gente ia começar esse trabalho como porta de entrada da cultura maker, a cultura do fazer. Que, a partir dessa cultura maker, nós íamos trabalhar outros pilares. Então, que a gente ia compreender quais eram esses materiais, o que a gente poderia exercitar de criatividade e pensamento crítico para construir, o que a gente ia utilizar, o que a gente não ia. Vem a questão do empreendedorismo, né? A gente começou a vender, olha só, começamos a vender aquilo que a gente não ia utilizar, começamos a fazer parcerias com empresas locais de recicláveis, então o que seria utilizado iria para a sala de aula, o que não, a gente começou a fazer parcerias, começamos a arrecadar uma verba via PM da escola para o trabalho se tornar sustentável, então aquilo que a gente não encontraria nas ruas, nós poderíamos comprar com recursos desse lixo. Ao mesmo tempo ali, dando uma aula de cidadania, conversando com as pessoas, e por fim, uma feira de tecnologias para um segundo momento com a comunidade, mostrar o que eles tinham produzido com aquele lixo, mas que eles poderiam ser protagonistas, que eles poderiam oralizar, que eles poderiam explicar para a comunidade o que eles tinham feito. E vocês não imaginam o impacto disso para essas crianças. O primeiro carrinho que nós fizemos, né, o primeiro, protótipo que nós fizemos, protótipo que é uma construção, foi um carrinho movido a balão de ar, mas o suficiente para transformar a vida dessas crianças e jovens, o suficiente para mostrar que existiam possibilidades diferenciadas da gente inovar em sala de aula. E eu me lembro com muito carinho de, no dia seguinte, então, a essa atividade, chegar na escola e a inspetora, a senhora Cleide, falar assim para mim: Débora, olha, tem um monte de criança lá fora, um monte de materiais recicláveis, e o seu nome mudou. Você não é mais a professora Débora, agora você é a professora da robótica, porque eles querem fazer, nem eu sei o que é isso, eles querem fazer uma tal de robótica com você. E eu fui entender que eu estava no caminho certo quando eu comecei uma aula com o 9º ano sobre cinema. E eles olharam para mim: professora, pode parar. Você deu uma aula, você fez um carrinho com todo mundo. Não, na nossa aula você quer falar de cinema? Não, a gente quer fazer o carrinho também. Ali eu entendi que eu tinha um instrumento para iniciar esse trabalho com a escola inteira, primeiro ao 9º ano, mais de 1.000 estudantes, dentro do horário regular de aulas. E baseado em projeto, em problema real. E aqui são imagens que eu gosto muito, porque traz a possibilidades deles serem inventores, serem construtores, né? Traz uma nova configuração da sala de aula. Olha aqui, né, essa imagem do canto à direita, esses estudantes trabalhando aí com o laboratório rotacional, né? Parte utilizando aparatos tecnológicos e partes ali colocando a mão na massa, mas uma configuração diferenciada. E eu trago assim com muito carinho as imagens das meninas, porque também é na escola que a gente precisa fomentar essa ciência, é na escola que a gente precisa fomentar que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive aqui, utilizando ferro de solda, inclusive utilizando ferramentas para construção de conhecimento. Então, existe a possibilidade de uma reorganização, né? Vejam, também não tinha condições, não tinha uma infraestrutura necessária, mas toda essa adaptação, toda essa reorganização do mobiliário que foi pensada com esses estudantes, fizeram essa oportunidade da gente ter uma sala de aula diferenciada. Aqui são imagens também que eu gosto muito, porque são as imagens dos primeiros projetos que eles construíram. Então, no primeiro momento, era tudo que eles gostariam de ter, né? Um robô, um carrinho, um avião, a mão mecânica. Então, trazia ali coisas que para aquelas crianças eram ouro, porque a alegria delas no final do ano era ganhar um pacote de bolacha, uma bola de futebol, e de repente eles se descobrem fazedores, criadores, e principalmente utilizando as áreas do conhecimento para construir cada objeto que está aqui. Vocês imaginem o que a gente pode fazer falando de uma mão mecânica de papelão.
além da sustentabilidade, de trabalhar diversas frentes, inclusive a questão de gênero com esses meninos, né? O primeiro carrinho eletrônico, né? Porque já que o primeiro protótipo foi um carrinho movido a balão de ar, o segundo trouxe ali conhecimentos de eletrônica. Então, uma garrafa PET que já funcionava. A primeira vez que eles tiveram a oportunidade de expor o trabalho deles, que eles fizeram na Bienal do Ibirapuera, que é um grande lugar aqui em São Paulo, né, de reconhecimento, de exposições, e eles estavam ali expondo os trabalhos deles. Vejam a simplicidade, né? Nós não tínhamos a verba para comprar, naquela época, um expositor realmente para fazer um banner, né? E nós criamos esse banner através de imagens, fotografia, mas com muito carinho, com muito colorido, trazendo toda essa criatividade deles para que eles pudessem expor. O primeiro carrinho ali, feito por meninas, eu trago isso, porque é um carrinho PVC é um material duro, e de repente ali, um carrinho com a música do Frozen, Let It Go, mas que trazia Arduino, que trazia programação, que não batia em lugar nenhum. E aqui está o meu aluno Igor, construindo um aspirador de pó. E o Igor, no meio da testagem, ele finaliza, olha para mim e fala assim, professora, está pronto, eu vou testar. E eu pergunto, Igor, mas você tem certeza que você vai testar? Não, professora, eu tenho certeza, está tudo certo, eu vou testar. E ele, de repente, põe na tomada e aquilo faz bum, né? Fica aquele silêncio na sala de aula. O Igor olhou para mim e falou assim, professora, você sempre disse que o eu fazia parte do processo. E aquilo, para mim, naquele momento, foi o máximo, né? Porque ele reproduziu uma fala que eu sempre dizia a eles. E foi tão impactante esse erro para o Igor, que recentemente eu encontrei ele no centro de inovação, ele foi visitar o centro, e ele falou assim, professora, você lembra quando eu fiz aquele aspirador de pó? Você tinha perguntado se eu tinha testado, e eu falei para você que sim. Olha, eu aprendi que nunca mais a gente deve, né, colocar nada na tomada se não tiver testado. Então, o quanto foi significativo? É claro que aqui a gente não está trabalhando com materiais que sejam agressivos às crianças, que vão causar um curto-circuito, né, que podem machucar, nada disso. A questão da segurança precisa estar muito presente nessa conversa com os estudantes, mas criou ali, né, ele aprendeu com o erro dele a partir do momento que aquilo deu um mau contato. Isso foi importante, isso foi muito significativo. Aqui eu trago para vocês imagens, então, para esses estudantes, de como foi esse processo, né? Então, o primeiro carrinho movido a balão de ar, a garrafa PET, né? Conhecimento de eletrônicas, para o carrinho do PVC, da Frozen, Let It Go, para um Chevrolet. Vejam que em 3 anos e meio de trabalho, a essência do trabalho ela não se perdeu, que era a questão da sustentabilidade, que era a questão de resolver o problema do lixo, mas ela se aprimorou. A questão da estética, né? Trazer o STEM aqui, o STEAM, para dentro desse projeto, incluindo a artes, trazendo uma humanização disso tudo. Então, quanto foi impactante para esses meninos e meninas. E um pouco do resultado disso, né? Reduzimos, em 3 anos e meio de trabalho, 93% da evasão escolar, reduzimos em 95% o trabalho infantil, e esse era um ponto para mim essencial. Inclusive, um dos 12 prêmios que nós recebemos, um deles, que eu tenho muito orgulho, foi o primeiro lugar em direitos humanos, de combate ao trabalho infantil. Nós saltamos de um IDEB muito ruim, de 4,2 para 5,2, ficando na média do Brasil. Nós retiramos mais de 1 tonelada de lixo das ruas de São Paulo. Eu sempre falo que o mais importante foi vê-los sonhar, foi vê-los acreditarem que não era aquele local de extrema pobreza que podia determinar o que eles podiam ser na vida, que são eles, que é a educação. E sempre eu me emociono quando falo isso, porque passa um filme aqui na minha cabeça, principalmente de ter levado esse trabalho ao nível mais alto do mundo, através do Prêmio Nobel, que é o prêmio da educação, que é o Global Teacher Prize, não pela alegria ali de ser considerada uma das melhores professoras do mundo, mas pela alegria de levar um trabalho público, um trabalho de uma escola pública ao nível mais alto do mundo. E conto isso para vocês de forma de inspirá-los, né, de mostrar que a infraestrutura e conectividade é muito importante, mas olhar para problemas reais dos nossos estudantes é essencial. Exercer essa escuta ativa é fundamental para que a gente possa desenvolver esse trabalho.
e da sala de aula para as milhares. Em 2019, eu aceitei um grande desafio, então, de deixar a minha sala de aula, né, e assumir algo muito maior, que foi a Secretaria Estadual de Educação aqui do Estado de São Paulo, levar esse trabalho em forma de componente curricular para 3,5 milhões de estudantes, mais 5.100 escolas, e que hoje também trouxe frutos, né, mostrando que o trabalho do professor pode sim se tornar uma grande política pública brasileira. Através desse trabalho, nasceu uma tríade de educação, né, que traz aí, então, a inovação curricular, trabalhando com pilares como tecnologias digitais da informação e da comunicação, cultura digital, mais o pensamento computacional. A gente entendeu que não era só implementar um componente de tecnologia, que era preciso também trabalhar a questão cultural. Aquela minha feira de tecnologia deu espaço hoje para um evento do calendário da Secretaria, que é o Expo Movimento Inova, onde os estudantes têm a possibilidade de ter os seus trabalhos reconhecidos e valorizados, e não só os estudantes, os professores juntos, em 3 categorias: feira de ciências, o hackathon, que pensa soluções para a educação, e a aprendizagem criativa e a robótica, para que os estudantes possam aprender com a rede que aprende com a rede. E mais recentemente, a terceira frente, que é o Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo, que esse para mim é um sonho consolidado. Eu nunca escondi, né, se eu ganhasse o prêmio ali, foi muito pouco que a gente perdeu, né, mas se eu ganhasse o prêmio, eu iria construir centros de inovação pelo nosso país, e aqui em São Paulo, então, a gente teve a oportunidade. Eu estou tendo a oportunidade de dar para outros estudantes, porque eu não pude dar para os meus estudantes, um lugar para que eles possam idealizar os seus projetos, que eles possam trabalhar, mas é um lugar que professor e estudante aprendem uns com os outros. E aqui também, então, trago um pouquinho de como está sendo esse trabalho agora, como política pública estadual. Então, a gente tem mudado as caras das escolas aqui de São Paulo, levando robótica como componente curricular, com apoio de material pedagógico, com dinheiro descentralizado, onde as escolas podem comprar kits de robótica, trabalhando sempre essa questão da sustentabilidade, que é um pilar importante, né, trazendo esse aprendizado, mas também trabalhando com essas outras frentes. Aqui, né, os estudantes criando as suas produções com aulas, né, mão mecânicas muito superadas aquelas que eu comecei com os estudantes, a gente vê, mas tendo esse pilar da sustentabilidade, que é um pilar muito importante à nossa formação, né, e à nossa educação. Aqui também temos mudado as caras dos antigos laboratórios de informática, hoje eles estão dando espaço aos espaços de inovação, então tendo a oportunidade de ter um espaço diferenciado, acolhedor, colorido, para que os estudantes possam aprender, inclusive trazendo ferramentas, né, para dentro desse processo e trabalhando de uma forma interdisciplinar. Isso não funciona só para o componente tecnologia e inovação, isso funciona para todas as áreas do conhecimento, né? Você que está aí me ouvindo, professor de educação infantil, professor de anos iniciais, de anos finais, ensino médio, existem possibilidades para a gente levar filosofia maker aí para dentro da sala de aula. Aqui um pouquinho, né, do que foi o Expo Movimento Inova, né, então aquele evento lá, que era a minha feira de tecnologias, hoje dando espaço aí a um grande evento do calendário, possibilitando que a gente possa conhecer um pouquinho desses grandes talentos e principalmente que esses grandes talentos tenham locais para ficarem, né, que eles possam ter, então, reconhecido por esses valores. Então, aqui eu trago um pouquinho dessas imagens para vocês verem o que os nossos alunos, principalmente promovendo a inclusão também através da tecnologia, a gente pode fazer. E o Centro de Inovação, que já é reconhecido pela OCDE, esse foi um grande presente, porque ele considera os pontos essenciais, trabalhar a criatividade e o pensamento crítico, lembrando que esses 2 pontos vão fazer parte agora da avaliação, né, do PISA, mas trabalha o protagonismo juvenil, a melhora do processo de ensino-aprendizado e ressignifica os espaços ociosos. Escolas que, por questões demográficas ao longo do tempo, perderam os estudantes, nós estamos, ao invés de fechá-las, nós estamos ressignificando esses espaços.
e tenho, assim, sonho com uma meta ousada, né, de ver todas as escolas do estado de São Paulo e, quem sabe, aí do nosso país, todas elas transformadas em espaços de inovação. Aqui eu mostro um pouquinho desses espaços para vocês. Como eu falei, eu tenho um grande carinho, né, porque eu não tive a oportunidade de dar um espaço desse para os meus estudantes, estou tendo agora, então agora estão podendo ir, mesmo meus ex-estudantes, de conhecer esse espaço, mas é um espaço de idealização, onde eles podem trabalhar com coisas high-techs, mas que eles possam também trabalhar com questões de sustentabilidade, que é tão importante. E estou fazendo questão de mostrar tudo isso para mostrar que existem possibilidades, também existem bons exemplos na educação e que a gente pode criar, inovar. Basta ali a gente fazer um bom casamento, né? Trabalhar com as metodologias ativas, o ensino híbrido, trazer a cultura da inovação para dentro desse processo. Aqui um pouquinho mais, né, dele em funcionamento, já, então, um espaço que atua tanto para professor como para estudante. Ele não é só aberto à rede estadual de São Paulo, mas os municípios também podem pôr agendamento, eles participam de trilhas, participam de mentorias, isso é muito importante porque cria uma cultura diferenciada. E os professores são professores dedicados a esse espaço, para que cada vez mais possamos trabalhar e falar de democratização de acesso à tecnologia e à inovação. E aqui trago uma frase que para mim é essencial e me baseia como professora. Ter altos recursos tecnológicos não garante uma educação efetiva. Para que tenhamos apropriação do conhecimento, é necessário ter uma aprendizagem integral, baseada em experimentação e em significativo. Isso, para mim, é promover a educação 5.0. Quando a gente olhar para o nosso lado, entender que um problema ele pode fazer parte de uma grande solução, estaremos, então, promovendo verdadeiramente a nossa educação 5.0. E aí, quais são esses caminhos, né, para inovar? Permita aprender. Eu não tinha todo o conhecimento quando eu iniciei, mas eu tinha vontade. E isso fez a diferença. E nunca tive vergonha nem receio de quando eu não soube alguma coisa, de virar para o meu estudante e falar, eu não sei. E isso fez toda a diferença, porque foi muito bonito aprender com eles. Foi muito bonito ouvir cada vez um me chamando, falando, senta aqui, professora, que hoje eu vou te ensinar. Eu me permiti aprender dentro do processo. Use problemas reais, né? Um problema real, nascido numa comunidade, hoje é uma metodologia de ensino, hoje está para um estado inteiro, e cada um de vocês pode levar. Flexibilize o currículo, mão na massa, né? A gente precisa aprender a olhar para o nosso currículo e flexibilizá-lo, trazendo aí o mão na massa. Lembre-se, né? O erro faz parte do processo. Essa frase para mim ficou muito forte ali com o exemplo do Igor, é algo que eu também foi significativo para mim, né? Eu também levo isso. Considere o processo, não o produto final. Eu sempre disse para os estudantes, né? Eu não estou muito preocupada se vai funcionar, se não vai funcionar, né? O importante é tenha resultado, vai dar certo. E para a gente encerrar essa primeira parte aqui, abrindo para vocês poderem tirar as dúvidas, né? Que deve ter um monte aí, Priscila, não tenho dúvida disso. Só queria deixar o último recadinho aqui, né? Lembre-se, o simples é o que funciona. E se a gente não tiver oportunidade de falar sobre tudo aqui, deixo aqui, então, para vocês. Vocês podem me acionar nas redes. Estou como @garofalo-débora. Eu tenho um prazer enorme aí de manter esse contato com vocês e trocar um monte de figurinha. Priscila, agora eu te convido aqui a voltar comigo, né? Eu estou ansiosa para saber quais são as dúvidas. Olha, Débora, eu, assim, estou super encantada com os exemplos que você trouxe aqui para a gente, né, nessa noite. E muitos professores colocando no chat, assim, que estão super motivados, né, com esses exemplos, com as fotos, né, dessa transformação que você, né, através do seu trabalho, conseguiu levar para os seus estudantes, para a sua escola e para a comunidade que eles estavam inseridos, né. Então, a gente entende, né, a importância, né, que tem o projeto.
E a gente aqui, né, enquanto Sebrae, que trabalha em educação empreendedora, a gente sempre fala, né, Débora, vamos trabalhar com projetos, vamos estimular o protagonismo do estudante. E eu achei, assim, incrível, né, que você trouxe para nós formas de colocar de uma maneira simples, com que o professor tem ali disponível na escola. E com isso você conseguiu trazer um diferencial gigantesco. Então, assim, teve um momento ali que você ficou emocionada, acho que todos nós ficamos, né? O pessoal aqui parabenizando muito, falando sempre que motiva os alunos, que motiva os professores também. E excelente, assim, eu tô bem feliz, né, com o resultado aqui dessa palestra. Eu fico muito satisfeita quando a gente traz um conteúdo para os nossos professores e eles realmente se sentem motivados a fazer justamente a cultura maker, né, que é colocar a mão na massa. Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, quem quiser deixar uma pergunta aqui para a Débora, é o momento, tá? De vocês perguntarem algo para ela, de como que foi nessa construção. Eu sei que ela colocou vários exemplos aqui, mas é o momento que vocês têm de falar aqui com ela e ela já responder vocês em tempo real, né? Sem dúvida, né? Eu acho que você trouxe pontos bem pertinentes. Eu acho que é importante a gente aprende muito, enquanto professor, a gente aprende muito com a prática do outro, né? Então, trazer esse caso real, como eu disse, né? Era uma oportunidade de inspirar aí quem está nos assistindo, a começar também a dar esse primeiro passo, a levar o empreendedorismo, a começar a cultura maker, né? E como a cultura maker, assim, ela foi um grande guarda-chuva para trabalhar com temas essenciais, e principalmente explorar uma questão que é uma espinha dorsal hoje na educação, que é o projeto de vida, né? A gente agora está passando aí no ensino médio uma grande reformulação com os novos itinerários formativos, e sem dúvida nenhuma, abordar tudo isso é essencial para que a gente possa trabalhar com a educação. É verdade, Débora. Tem a professora Elisângela aqui que ela comentou, né? Que é inovação na educação com pequenos passos que vão crescendo e transformando o interesse das nossas crianças. E isso é bem real, né? Porque vocês, em sala de aula, quando vocês começam um projeto, vocês sentem nos olhos daquela criança o quanto está sendo transformador, né? E eu acho que eu sempre falo, assim, para todo mundo que eu convivo, eu acho que o melhor pagamento do professor é essa transformação de realidade, transformação de vida que vocês têm a oportunidade de fazer, né, com esses estudantes. Não, sem dúvida nenhuma, né? E eu só tive a dimensão disso, Priscila, quando o trabalho ficou realmente reconhecido, porque muitas vezes em sala de aula nós também não temos muito dessa percepção o quanto o nosso trabalho impacta, né? Eu falo que eu fui privilegiada porque eu tive a oportunidade, né? Os meus estudantes participaram de muitas entrevistas e eles no começo falavam assim, mas professor, o que eu vou falar? Não, você vai falar o que você quiser falar. E muitas das vezes eu ainda saía da sala de aula e deixava ele bem à vontade para falar. E eles falavam, não, mas professora, você vai me deixar aqui sozinha? Não, mas vocês vão falar à vontade. E depois, então, para mim também era uma surpresa ouvi-los ali naquele momento de fala, né? E falar, então, quanto trabalho realmente tinha modificado, né? Eu nunca me esqueço, assim, da minha aluna Karen, que falava assim, olha, a aula da professora tem algo que nos faz acreditar, faz a gente acreditar que a gente tem potencial para fazer muitas coisas. E isso, para mim, foi, acho que, o maior presente que eu ganhei, porque era isso mesmo, né? Eu queria incentivá-los a realmente a fazerem a diferença e entender que eles poderiam estar promovendo toda aquela diferença na comunidade. Muito bom, Débora. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline, e ela está perguntando o seguinte: o que você diria para os educadores que acham que só dá para inovar na educação com tecnologia e dinheiro? Olha, Jaqueline, essa é uma excelente pergunta, né? Eu tento, e tenho, pelo menos desde aí, de toda essa repercussão do prêmio, tento desmistificar um pouco disso, né? Eu não acredito que a gente só ter altos recursos mesmo vai garantir uma aprendizagem efetiva. E eu vou te dar alguns exemplos práticos aqui. Por exemplo, quando saiu a lousa digital, né? A lousa digital, ela foi, nossa, né? Foi um sucesso na época que ela saiu. Puxa, todo mundo queria ter uma lousa digital. Por fim só, a utilidade que foi dada àquela lousa, ela não foi suficiente, ela não promoveu um aprendizado significativo.
Então, eu acredito muito mais a gente fazer uma abordagem diferenciada em sala de aula. Eu acho que a minha própria história, né? Eu contaria para essas pessoas a minha própria história para mostrar o quanto pode ser diferente. Mas é claro que isso vem acompanhado de outras coisas. Se eu falar para vocês também que o processo foi simples, não, foi uma mudança realmente cultural, foi uma mudança, e no começo eu sofri muito, né? Eu me lembro, Jaqueline, a primeira vez, por exemplo, que eu promovi uma aula no pátio da escola, né? A minha coordenadora, assim, bateu no meu ombro e falou assim, Débora, eu nunca imaginei uma aula de tecnologia fora do computador. E aí, naquele momento, e ela não falou isso de maldade, né? Ela falou realmente porque ela, enquanto coordenadora, ela não se imaginava. Então, eu acho que a gente tem uma longa luta, assim, de desmistificar o que é a tecnologia, de mostrar que não é só a tecnologia com aparatos tecnológicos que a gente causa essa transformação. Por isso que eu falo que não é só tecnologia, né? É inovação também, e ela precisa vir estar acompanhada de ingredientes que hoje são fundamentais, metodologias ativas, né? Não dá mais para ter uma aula expositiva enquanto esse menino tem acesso na palma da mão dele à informação. Então, o professor hoje ele tem grandes desafios, né? Está se reinventando todo dia, mas o que eu falei de se colocar no lugar do estudante, se permitir aprender com ele, também é essencial. Legal, Débora. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Aplicar Ciências e Robótica. Acredito que é uma instituição, né? Está perguntando o seguinte: qual seria uma boa dica para o interior, onde até mesmo a ideia de tecnologia não é percebida, menos ainda a criatividade? Aplicar ciência e tecnologia, olha, esse é uma pergunta chave, né? Olhar para aquilo, qual o problema que o interior tem, é um ponto essencial. Hoje, assim, aqui no estado de São Paulo, nós temos muitos municípios, eu estou falando porque é onde eu tenho uma maior referência, né? Eu lido com 645 municípios e cada um tem as suas particularidades. E levar isso para o interior e mostrar o quanto aqueles meninos podem trabalhar com questões realmente do agronegócio, de explorar o STEAM, STEM, é o que tem dado muito efeito, né? É surgido muito resultado. Porque esses meninos, por exemplo, quando eu mostrei ali o Expo Movimento Inova, esses meninos pensaram em soluções que talvez a gente ainda não tenha descoberto causas, né? Por exemplo, no meio da pandemia, um menino de 11 anos, ele faz um programa para reconhecimento facial se a pessoa está usando ou não máscara. Ele implementou isso na escola, 11 anos. E aí eu fico me perguntando, né? Hoje eu estava com os meus 11 anos de idade, né? O que eu fazia com os meus 11 anos de idade? O menino do interior. Outro, né, também do interior, desenvolveu um programa através de um Arduino, que é uma placa simples programável, para resolver a questão da dengue. A cada tanto tempo existia um temporizador ali que jogava inseticida, né, para justamente pulverizar ali a questão da dengue. Então, veja, né, esses meninos criam coisas incríveis. O que a gente precisa trabalhar é mais com esses problemas reais, trazer realmente, abordar e deixar que eles encontrem soluções. E para isso existem diversas maneiras, né? Uma coisa que a gente não conversou aqui, mas que é fabuloso, é o design thinking, né? Que as pessoas pensam, é só pegar ali e fazer uma chuva de ideia. Não é isso, é idealizar um projeto. É você poder mostrar caminhos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou debater sobre isso, qual o caminho que eu vou fazer, qual é a solução que eu encontro para aquilo. Então, é muito rico, são essas alternativas que a gente precisa aprender a trabalhar mais dentro da sala de aula. E não tem um post-it, não tem problema, existem folhas coloridas que a gente pode fazer, brincar, enfim, tem parede aí para colar, tem diversas oportunidades, né? E tem também ferramentas digitais, né? O Padlet, por exemplo, é uma delas, que fica muito legal e é maravilhoso trazer esse tipo de coisa para dentro da sala de aula. Muito bom, Débora. Você falando assim, né, dá a impressão que é tudo tão simples, não é mesmo? E, na verdade, né, eu acredito que para os professores, né, o que fica dessa sua palestra hoje é justamente isso, as possibilidades de se fazer com o que nós temos em mãos, né, e levar o melhor para esses estudantes, porque
Às vezes, né, o que falta é um professor para estar motivando esses estudantes a colocarem a ideia deles em prática. É igual você falou aqui, né, um aluno de 11 anos, ele já é capaz de fazer tanto, né, se estimulado. Então, muito bacana. E eu vou colocar aqui mais uma pergunta, que é uma pergunta do Josué. A gente está quase finalizando o nosso tempo aqui, tá, pessoal? Temos 8 minutinhos. E eu vou colocar aqui a pergunta do Josué, que perguntou assim, Débora: comente como podemos ter uma cultura maker, mesmo sem laboratório de informática. Por exemplo, uma horta comunitária, uma produção de brinquedos, ou até desenvolvimento de jogos manuais. Josué, eu acho que é uma excelente colocação sua, né? A cultura maker é a cultura do fazer. Então, ela vai funcionar tanto no formato digital, que é impressora 3D, é prototipagem, mas ela vai funcionar também naquilo que nós temos, com ferramentas, serrando uma madeira, construindo um objeto, modificando, né? Sou eu que vou determinar. Por exemplo, eu posso pegar essa garrafa de água e se ela não tiver mais utilizada, eu posso transformar num outro objeto, né? Eu posso virar ela já tem um bocal até de um carro, enfim, tem outras possibilidades. Essa cultura do fazer, ela é muito rica, por quê? Porque a gente vai trabalhar a questão da criatividade, da inventividade. E é isso que as pessoas também precisam colocar. Ah, Débora, mas eu queria tanto trabalhar prototipagem, modelagem. Também temos softwares gratuitos que fazem coisas incríveis, que são simuladores para quem não tem recursos. Vou dar 2 exemplos aqui. Um é o Scratch, que foi construído para a educação, que dentro de blocos lógicos, parecido com o Lego realmente, aquele jogo de montar, você tem toda a programação ali, mas o menino ele funciona pela lógica. Ele pode construir uma narrativa digital, uma história, né? Ele pode construir uma programação, ele pode dar vida ali, mandar um comando, né, para o Arduino fazer, ou uma outra placa programável fazer algum objeto. Um outro exemplo é o Tinkercad, né, que também é uma ferramenta gratuita, que trabalha tanto no offline como no online. Eu acho que isso é legal salientar aqui, principalmente para aqueles que não têm recursos, e que você faz coisas incríveis, sabe? Você trabalha com eletrônica com o menino, por exemplo, sem ter a necessidade de ter ali o objeto em mãos para construir. E eu acho que quando a gente olha para essa temática da sustentabilidade, é muito rico, né? Eu sempre falo para as pessoas aqui em São Paulo, eu não quero que ninguém vá coletar lixo nas ruas, mas é necessário que a gente tenha essa consciência ambiental, que não é em qualquer lugar que a gente possa descartar, que muitos materiais têm obsolescência programada, que muitas coisas a gente pode reciclar, e a partir daí nós podemos construir coisas incríveis, né? E se nós professores temos barreiras, por exemplo, de pegar esse copinho, né? O que eu vou fazer com esse copinho? A gente fica quebrando a cabeça lá, mas você bota um problema desse na mão do menino, ele com uma facilidade ele vai falar, nossa, mas isso aqui eu posso transformar no farol, isso daqui para mim pode ser um letreiro, pode ser qualquer outra coisa lá que funcione, que dê vida. Então a gente precisa trazer a filosofia, que diz o quê? Que precisamos trabalhar com problemas reais, que precisamos utilizar as mãos, que para isso a gente pode construir. Como eu falei, né? Como a gente adapta isso para uma sala de aula? Não precisa ter o laboratório? É super legal ter aquela sala colorida, como a gente viu, um ambiente diferenciado. Mas se eu não tenho, eu posso pedir o auxílio dos meus estudantes para tornar o meu ambiente mais agradável. Eu posso reorganizar o meu mobiliário para que eu possa exercer o quê? A cooperação, para que eles possam se olhar, que eles possam conversar. Eu posso pegar uma porta velha, colocar 2 tripés e fazer uma bancada para esses meninos. Eu posso pegar uma carteira velha, né, que nós sabemos que existem muitas por aí ao longo do tempo, e fazer prateleiras para que eles possam armazenar materiais. Eu posso começar levando ferramentas, eu posso introduzir a comunidade para participar disso via doações. Eu, enquanto escola, eu posso também pedir uma doação para uma instituição, por exemplo, e conseguir ferramentas para que eu possa trabalhar. Ou seja, existem diversos caminhos para que a gente possa levar essa cultura maker para dentro da sala de aula e flexibilizar uma coisa que é essencial, que é a questão do nosso currículo. Show de bola, Débora. Tinha algumas perguntas aqui do Júlio e também da Antônia,
mas com a explanação que você fez para o Josué, você já contemplou aqui a pergunta deles, né? Porque você tem deixado muito claro para todos nós que a cultura maker é fazer, e fazer com que você tenha em mãos. Então, independente, né, da matéria que o professor seja regente de sala, independente da localidade, do município, ele vai conseguir aplicar, colocar dentro das aulas híbridas, dentro da cultura maker, e colocar isso de uma forma que transforme a realidade dos estudantes. Eu, assim, estou super encantada, gente. A gente está finalizando, infelizmente. Eu vou aproveitar aqui os nossos momentos finais para falar novamente, para vocês quiserem continuar seguindo a Débora, tá? Procurem ela no Instagram, arroba Débora Garófalo, não, arroba Garófalo Débora, né? Vocês sigam ela para ver os projetos, para ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Aproveite também, sigam o Ser Sebrae no Instagram, @SerSebrae, e sigam aqui também, se inscrevam, né, no canal, para que toda vez que tiver um vídeo, vocês tenham acesso a esse conhecimento que a gente traz e compartilha com vocês. Eu só tenho a agradecer, Débora, pela sua história, por esse compartilhamento, né, aqui conosco, foi muito válido. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui motivado para finalizar esse 2021, né, e começar um 2022 diferente, já pensando aí em inserir o movimento maker na sua realidade. Então, só tenho a agradecer. Quero agradecer também ao Ser Sebrae, Sebrae Minas Gerais, que em parceria com o Sebrae Mato Grosso do Sul, trouxe, né, essa live aqui para a gente, com a presença da Débora. Agradecer aos nossos parceiros aqui do Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Educação, agradecer a Undime também, e a cada um de vocês, professores, que estiveram aqui conosco, tá? Não deixem de curtir o vídeo, que isso faz com que esse vídeo chegue a mais e mais professores, e a gente vai criando cada vez mais uma cultura de protagonismo na educação. E isso é muito importante para cada um de nós. Débora, muito obrigada, gratidão por estar conosco aqui mais essa noite, tá? Muito aprendizado com você, já estou ficando sua fã, hein? Eu estou fora de sala de aula agora, mas assim, meus olhos estão brilhando com tantas novidades que você trouxe aqui para a gente, e colocar todas essas palavras difíceis de uma forma tão simples para que a gente possa entender, tá bom? Eu que agradeço, Priscila, muito obrigada pela presença de cada um de vocês, e sigo aqui à disposição para a gente poder continuar esse bate-papo, né, porque afinal de contas, precisamos cada vez mais democratizar o acesso à tecnologia, à educação, e principalmente aí desmistificar o que é a educação 5.0. Muito obrigada. Pessoal, obrigada por ter acompanhado a gente até o final. Vamos ficando por aqui. Acompanhe aí o Ser Sebrae para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. A Lu colocou aqui no chat, depois vocês acompanhem também o portal do Ser, que é www.ser.sebrae.com.br. E a gente fica por aqui. Desejo uma ótima noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Pronto.